Um feriado de luxo ou uma execução planejada? Quando um marido milionário e sua amante acreditam que podem atirar uma mulher grávida no meio do oceano e desaparecer em um iate, eles pensam que ninguém jamais saberá. Eles acreditam que o mar engolirá a verdade. Mas o que eles não percebem é que a mulher que tentaram apagar é a única pessoa que se levantará mais forte do que jamais imaginaram. O que se segue é uma tempestade de vingança, poder e justiça que se desenrola através de ilhas, tribunais e manchetes. E acreditem, vocês não vão acreditar em como esta história termina até mergulharmos fundo. Nos digam em que horário vocês estão ouvindo e de qual cidade do Brasil nos acompanham. Deixem um comentário abaixo. Adoraríamos saber de vocês. O céu da tarde sobre o mar aberto havia se tornado um cinza opaco, o tipo de cor pesada que se assentava sobre a água como um aviso. As ondas subiam e desciam com um ritmo violento, batendo no casco do iate de luxo ancorado na área profunda, longe da costa mais próxima. O vento assobiava pelo convés, puxando as cordas e fazendo estalar a borda das velas brancas. Tudo parecia instável, quase perigoso. No entanto, o iate em si brilhava com um polimento caro. Era o tipo de embarcação que só os poderosos ou os corruptos podiam pagar. Neste dia, carregava ambos. Isabella Shore estava parada no convés, com uma mão no corrimão de metal e a outra instintivamente apoiada em sua barriga de 7 meses de gravidez. Seu vestido de maternidade azul claro esvoaçava e grudava em suas pernas sempre que o vento a empurrava. Sua respiração estava irregular. Ela vinha tentando se estabilizar por vários minutos, mas o balanço das ondas a deixava enjoada. Damian, seu marido, a observava com um rosto moldado em uma imitação de preocupação. Você deveria tomar um pouco de ar, ele havia dito antes. O vento fresco ajuda com o enjoo. Saia e olhe para o horizonte. Ela acreditou nele porque ele havia falado suavemente pela primeira vez em dias. Ela acreditou nele porque queria acreditar que ainda havia um pedaço de humanidade no homem com quem se casara. Ela acreditou nele porque estava exausta e vulnerável. Então, saiu para o convés. Agora, enquanto segurava o corrimão com os nós dos dedos brancos, percebeu que algo no ar estava errado. Uma mulher se aproximou por trás de Isabella, pisando com confiança no convés que balançava como se não fosse afetada pelas ondas. Selena Voss usava um vestido vermelho justo que brilhava sob a luz solar dispersa. Ela se portava com uma arrogância controlada. Ela sorriu para Isabella com uma doçura enjoativa, fingindo ser uma assistente prestativa na viagem. Isabella não sabia que Selena era a razão pela qual seu marido havia se tornado frio, a razão pela qual raramente dormia em casa, a razão pela qual ele havia planejado esta viagem. Cuidado, disse Selena suavemente. Estes convéses podem ser escorregadios. Seu tom parecia amigável, mas o sorriso malicioso no canto de seus lábios revelava algo mais. Isabella assentiu educadamente, embora seu instinto lhe dissesse para se afastar. Ela deu um passo para trás, mas o convés em movimento a forçou a agarrar o corrimão novamente. Damian caminhou até elas com as mãos nos bolsos, fingindo despreocupação. Seu relógio caro brilhava, sua camisa branca estava aberta na gola, e o vento fazia seu cabelo parecer intencionalmente arrumado. Ele estudou Isabella por um momento, sua expressão indecifrável. Você não está bem, disse ele. Deveria descansar um pouco. O pequeno bote abaixo do convés é mais estável do que aqui em cima. Vai ajudar com o enjoo. Isabella hesitou. Posso ficar aqui, só preciso de um momento. Não, disse ele com firmeza, embora o mascarasse com preocupação.
Confie em mim, vai ajudar. Selena parou ao lado dele, inclinando a cabeça com um sorriso silencioso, o tipo de sorriso que sugeria que ela já sabia que Isabela obedeceria. Isabela finalmente assentiu. Damian lhe ofereceu a mão, não por amor, mas para manter as aparências, e a guiou para a plataforma inferior. Um bote salva-vidas limpo e robusto estava amarrado à popa do iate, parecendo polido e seguro. Isabela entrou lentamente, com uma mão protegendo o estômago. Ela se sentou no pequeno assento e respirou fundo, trêmula. O bote balançava suavemente, quase reconfortante comparado ao convés principal. Selena se inclinou. Viu? Muito melhor. Mas a maneira como ela disse isso fez Isabela se sentir desconfortável. Atrás dela, ela ouviu o movimento de cordas, o tilintar de metal, algo se movendo. Ela virou ligeiramente a cabeça, tentando entender o que Damian e Selena estavam fazendo. Damian puxou um pedaço de corda que conectava o robusto bote salva-vidas a outro objeto atrás do iate. Selena levantou uma lona. Abaixo da lona não havia equipamento nem provisões, mas sim um bote de madeira podre que parecia ter sido retirado do fundo do mar. Seus lados estavam rachados, sua base estava deformada. Vários pedaços de madeira estavam completamente faltando. Era uma armadilha mortal. Antes que Isabela pudesse processar o que estava vendo, os dois botes foram puxados sob a direção de Damian. Selena se moveu rapidamente, seus passos nítidos e deliberados. Ela levantou a lona completamente, expondo o bote podre ao vento frio. Damian prendeu as cordas, apertando-as para que as duas embarcações estivessem quase se tocando. Isabela sentiu sua garganta se fechar. Damian, o que você está fazendo? Ele não respondeu. Apenas olhou para ela com uma expressão vazia, quase assustadora. Selena deu um passo à frente. Você parece cansada, Isabela. Deixe-me ajudar. Sua voz era doce, doce demais. Em um movimento rápido, Selena empurrou o bote salva-vidas o suficiente para desestabilizar Isabela. Quando Isabela se inclinou para o lado para manter o equilíbrio, Selena agarrou um remo longo e a empurrou de lado para o bote podre. Isabela caiu com um grito agudo. Suas mãos arranharam a madeira áspera. Seu vestido rasgou na bainha. Água salpicou seu rosto. Ela lutou para se sentar, tossindo, agarrando a barriga com medo. Damian assistiu sem emoção. Selena pegou seu telefone e começou a gravar. Para ter provas, ela sussurrou. Isabela tentou se levantar, mas as tábuas fraturadas se moveram sob seu peso. Ela estendeu a mão para Damian. Por favor, me ajude. Estou grávida. Pare com isso. Damian não se moveu. Em vez disso, ele enfiou a mão no bote salva-vidas e pegou um estilete. Ele cortou a corda que conectava as duas embarcações. O som da corda se rompendo foi agudo e definitivo. O bote podre se afastou imediatamente, empurrado pelas ondas fortes. A distância entre Isabela e o iate aumentou com uma velocidade aterrorizante. Damian! Sua voz rachou. Damian, por favor, por favor! Ele não olhou para trás. Selena abaixou o telefone e sorriu com malícia. Adeus, querida. Damian subiu de volta no iate e acenou para o capitão. Os motores rugiram, ganhando vida. A luxuosa embarcação avançou, deixando Isabela para trás como se ela nunca tivesse existido. As ondas balançaram seu frágil bote em direção ao horizonte infinito. Suas lágrimas se misturaram com o respingo da água salgada. Ela agarrou a lateral quebrada do bote, tremendo. O iate ficou menor. O oceano ficou maior. Isabela percebeu que havia sido abandonada para morrer. O iate de luxo continuou a deslizar sobre a água agitada,
cortando as ondas como se nada incomum tivesse acontecido. Os motores zumbiam com potência constante. Os membros da tripulação a bordo se moviam rigidamente, seus rostos pálidos, enquanto tentavam compreender o que acabavam de testemunhar. Apenas minutos antes, Isabela havia sido forçada a entrar em um bote de madeira podre e abandonada em mar aberto. A imagem permaneceu gravada na mente dos poucos funcionários que viram a verdade. Nenhum deles ousou falar. Um dos jovens assistentes agarrou o corrimão de metal, com os dedos trêmulos. Ele tinha visto Isabela desaparecer na distância, com as mãos levantadas, implorando por ajuda que nunca veio. Seu estômago se revirava de culpa. No entanto, ele permaneceu em silêncio. Porque cada membro da tripulação sabia que Damian Shore não era um homem que perdoava a desobediência. Ele era dono de negócios, políticos e seus contratos. Se alguém o acusasse, a carreira e a liberdade dessa pessoa evaporariam. No centro do iate, Selena Voss pegou seu telefone e começou uma transmissão ao vivo. Ela inclinou a câmera para o próprio rosto, deixando o vento brincar com seu cabelo loiro. Seu vestido vermelho grudava em seu corpo. O tecido brilhava enquanto ela ajustava sua pose. Finalmente, disse ela com um sorriso radiante. Umas férias tranquilas, sem interrupções. As palavras soavam alegres para quem estivesse assistindo online, mas carregavam uma lâmina oculta para aqueles que entendiam a verdade. A tripulação ouviu isso claramente. Era uma mensagem destinada a apagar Isabela completamente. Enquanto Selena continuava a transmitir, Damian entrou no enquadramento. Ele colocou um braço em volta da cintura dela e a puxou para perto. Alguém na transmissão ao vivo perguntou onde estava Isabela. Selena riu. Damian respondeu antes que ela pudesse. Ela pulou, enjoada ou emotiva, ou seja lá o que for. Eu disse para ela ficar dentro. Ela nunca escuta. O tom casual fez o jovem assistente se sentir enjoado. Ele desviou o rosto, incapaz de observar a crueldade exibida com tanta confiança. Outro membro da tripulação, um velho marinheiro com anos de experiência, sussurrou baixinho. Deveríamos chamar a patrulha de resgate. Sua voz era quase inaudível, mas chegou aos ouvidos errados. A cabeça de Damian girou tão rápido que o marinheiro ficou imóvel. Você tem algo a dizer? Perguntou Damian. O marinheiro baixou o olhar imediatamente. Não, senhor. Bom, replicou Damian, porque não há nada a relatar. Você entende? O marinheiro assentiu lentamente. A voz de Damian tinha o mesmo corte de uma faca. Todos entenderam exatamente o que ele queria dizer. Selena virou a câmera para si mesma novamente. Então se inclinou e beijou Damian, na frente de milhares de espectadores. Foi um gesto vitorioso, ousado e provocador. Ela queria que o mundo visse que Isabela não existia mais em suas vidas. Damian retribuiu o beijo sem hesitar, sua mão percorrendo suas costas, enquanto ele mantinha uma expressão fria e serena. A transmissão ao vivo se espalhou por grupos privados no iate. Os funcionários que não testemunharam o evento ficaram agora confusos. Alguns sussurravam. Alguns encaravam. Alguns pareciam horrorizados, mas todos temiam as consequências de falar. Era mais fácil fingir que nada estava errado. Muito atrás deles, Isabela se agarrava às bordas podres de seu bote de madeira. Suas palmas sangravam por causa das lascas, enquanto ela tentava se manter ereta. As ondas batiam na madeira em deterioração. Ela viu o iate se afastar mais, tornando-se nada mais do que um ponto branco contra o horizonte. Sua voz se quebrou enquanto ela gritava por ajuda, mas o vento engoliu suas palavras. Mesmo que alguém no iate a ouvisse, ninguém ousaria responder. De volta ao convés, Selena pegou a câmera novamente e a apontou para a água. O mar se estendia infinitamente ao seu redor, frio e implacável. Ela deu zoom
fingindo procurar algo. Nenhum vestígio dela, disse ela com um sorriso cruel. O oceano cuidará de tudo. Sua voz era suficientemente nítida e fria para gelar o sangue de quem prestasse atenção. Ela virou a câmera para si mesma e encerrou a transmissão ao vivo com uma piscadela. No momento em que terminou, ela deslizou o telefone para sua bolsa e riu. Damian abriu uma garrafa de champanhe. O estouro da rolha ecoou pelo convés como uma celebração de vitória. Vinho espumante borbulhava no topo da garrafa, enquanto ele o servia em 2 taças de cristal altas. Selena aceitou a sua e brindou com a dele. Por nós, disse ela. Pela liberdade, replicou Damian, sorrindo presunçosamente. Eles deram longos goles, como se tivessem acabado de completar um pequeno inconveniente, em vez de uma tentativa de assassinato. Selena levantou a mão esquerda, exibindo o anel de diamante que Damian havia lhe dado. A joia brilhava sob o sol, que se desvanecia. Ela inclinou a mão para que capturasse a luz perfeitamente e admirou seu reflexo na janela de vidro da cabine. Finalmente podemos começar nossa vida, disse ela. Sem mais drama, sem mais fingimento. Damian assentiu. Ela estava me segurando. Agora tudo estará limpo. A confiança deles revelava uma verdade. Eles realmente acreditavam que Isabela não sobreviveria. Eles não consideraram a possibilidade de resgate ou descoberta. Para eles, ela já estava morta. Dentro da sala de controle do iate, Damian ordenou que um dos técnicos apagasse as imagens de segurança internas. Elimine todo o vídeo das últimas 3 horas, ordenou. Sim, senhor, disse o técnico, embora suas mãos tremessem. Selena se inclinou. Apague tudo, todos os ângulos. O técnico começou a apagar os arquivos, mas havia outro membro da tripulação na sala fingindo ajustar o equipamento de rádio. Silenciosamente, ele deslizou um pequeno USB para o bolso. Ele havia extraído um clipe de áudio mais cedo, pensando que poderia ser importante. Ele não foi corajoso o suficiente para confrontar Damian diretamente, mas foi o suficiente para preservar a verdade. Lá fora, as ondas continuavam a empurrar o bote podre que segurava Isabela. A água escoava pelas rachaduras, encharcando a bainha de seu vestido. Ela arrancou uma seção de seu casaco fino e a pressionou em uma das aberturas, desesperada para diminuir o vazamento. Suas mãos tremiam violentamente. Sua respiração estava entrecortada. Sua visão embaçou. Seus lábios tremiam de exaustão. Cada músculo em seu corpo clamava por descanso. Ela se forçou a continuar, porque parar significaria se afogar. Acima dela, nuvens de tempestade se acumulavam. Uma densa massa de cinza escuro se espalhava pelo céu, flutuando em sua direção como um aviso. Relâmpagos piscavam por trás das nuvens. O vento aumentou de velocidade. O mar se agitou com mais força. Enquanto isso, de volta ao iate, Damian verificou o GPS. Um rastro digital traçava seu caminho enquanto o iate se afastava mais do local onde Isabela havia sido abandonada. O dispositivo registrava tudo. Damian não se importava. Selena encostou a cabeça no ombro de Damian, enquanto os primeiros pingos de chuva começavam a cair no convés. Ela olhou para o céu e riu suavemente. Vem aí uma tempestade, disse ela. Perfeito. A noite chegou sem piedade. O sol afundou abaixo do horizonte e deixou o oceano em completa escuridão. O céu ficou totalmente preto, vazio de luz, exceto por uma fina dispersão de estrelas que apareciam e desapareciam por trás das nuvens errantes. O ar ficou mais frio à medida que o vento se intensificava. Cada rajada trazia o sabor do sal e o aviso de que algo pior estava se aproximando. Isabela Shore estava deitada dentro do bote de madeira quebrado, tremendo,
enquanto tentava se manter ereta. Seu vestido encharcado grudava em seu corpo, seu cabelo grudava em suas bochechas. O frio a trespassava como agulhas. Seus braços se enrolaram instintivamente em torno de seu estômago. O movimento era protetor e desesperado. Ela sussurrou para a frágil vida sob suas mãos, esperando que o bebê pudesse de alguma forma sentir sua presença através do caos. Ela balançava levemente, enquanto as ondas empurravam o bote podre de um lado para o outro. Cada balanço brusco a fazia ofegar. O oceano era implacável. Cada onda parecia mais forte que a anterior. Uma onda repentina bateu contra a lateral do bote. O impacto fez Isabela rolar para a esquerda. Seu ombro atingiu a madeira rachada. Sua cabeça bateu na borda de uma tábua quebrada. A dor percorreu seu crânio. Estrelas piscaram no canto do olho. Ela gemeu e tentou se apoiar, mas outra onda bateu antes que ela pudesse se recuperar. Sua mão escorregou. Ela caiu novamente e ofegou enquanto o impacto percorria sua coluna. Ela se agarrou à borda de madeira com a força que lhe restava. Sua visão embaçou por alguns segundos. Ela piscou rapidamente, lutando contra o nevoeiro que se arrastava sobre sua mente. Sentiu sua consciência piscar como uma vela se apagando. A exaustão e o medo pesavam sobre ela. Seu corpo tremia tão forte que seus dentes batiam. Ela se agarrou à pulseira de maternidade em torno de seu pulso. A pequena pulseira havia sido um presente de seu pai. Ela rastreava o batimento cardíaco e emitia um código usado em emergências. Isabela pressionou os dedos contra ela, como se o objeto em si pudesse prolongar sua vida. O dispositivo piscou fracamente. Era uma pequena faísca de esperança no meio do Mar Negro. A água escoava pelas rachaduras do bote. A base da embarcação estava molhada e ficando mais molhada a cada minuto que passava. Isabela sentiu a umidade fria rastejar pela tela de seu vestido. Ela se abaixou e percebeu que o fundo do bote tinha quase 2 centímetros de água. Ela entrou em pânico, mas se forçou a respirar. Não podia se permitir perder o controle. Ela agarrou seu casaco fino e rasgado e o empurrou contra o maior buraco. O casaco absorveu água, mas diminuiu o vazamento. Outro buraco se abriu no lado oposto. Ela se moveu rapidamente, arrancando outro pedaço de tecido de seu vestido para tapar a rachadura. Suas mãos estavam dormentes. Seus dedos escorregaram várias vezes, enquanto ela lutava para manter o controle. O vento ficou mais frio, mordendo sua pele exposta e fazendo-a tremer incontrolavelmente. Os membros de Isabela pareciam pesados, quase desconectados de seu corpo. Seus lábios haviam ficado pálidos. Sua respiração saía em curtos e superficiais sopros. Ela queria se deitar e fechar os olhos, mas sabia que isso significaria desistir. Ela se forçou a sentar ereta e segurar as laterais do bote novamente. "Mamãe está aqui", ela sussurrou para o bebê. "Não vou te deixar, não vou soltar." Sua voz tremeu. Ela inalou profundamente e jogou a cabeça para trás. Olhou para o céu noturno e estudou as estrelas. Ela se lembrou de algo que seu pai havia lhe ensinado uma vez. Use as estrelas mais brilhantes para encontrar direção quando estiver perdida. Ela semicerrou os olhos e tentou alinhar as estrelas com algo fixo, mas as nuvens se moviam muito rápido. Elas cobriram o céu e voltaram a embaçar tudo. Um fraco trovão soou na distância. As nuvens à frente engrossaram. Relâmpagos piscaram dentro delas. O brilho iluminou a água por um breve segundo. Isabela sentiu seu coração bater mais forte. Estava vindo uma tempestade. O trovão ficou mais alto. O bote podre começou a balançar mais violentamente. Isabela se agarrou a um pedaço de madeira que atravessava o bote.
Seus nós dos dedos ficaram brancos. O primeiro pingo de chuva tocou sua testa. Outro pingo atingiu sua bochecha. Logo a chuva caiu com mais força, chicoteando o bote como se o próprio céu tivesse se aberto. Um relâmpago brilhou novamente. A intensa luz branca revelou seu rosto pálido. Seus olhos pareciam quase fundos. Ela limpou a chuva dos cílios, mas mais água a substituiu imediatamente. O vento uivou. As ondas subiram alto. Cada onda ameaçava virar a frágil embarcação. Uma onda enorme atingiu a lateral e levantou o bote em um ângulo aterrorizante. Isabela gritou ao sentir o mundo se inclinar sob ela. Ela abraçou a viga de madeira. Por um momento, ela pensou que seria atirada para a água, mas o bote caiu de volta, espirrando água do mar sobre seu corpo. Outra onda a atingiu. Ela se agarrou à madeira com mais força, seus dedos afundando nas rachaduras. Seu cabelo chicoteou contra seu rosto. Ela mal conseguia ver nada à sua frente. Ela tentou manter os olhos abertos, mas a tempestade embaçou tudo. Seus pensamentos se dispersaram. Seu corpo enfraqueceu. Ela sentiu uma dor aguda em seu abdômen que a fez ofegar. Ela sussurrou novamente entre os dentes cerrados. Fique comigo. Por favor, fique comigo. O bote girou ligeiramente, perdendo qualquer senso de direção. As ondas o arrastavam sem padrão, empurrando Isabela mais para longe na escuridão. Ela tentou encontrar um ponto de referência, mas sua visão havia se tornado muito tênue. A chuva escorria de seu queixo. Seus dedos escorregaram uma vez. Ela agarrou a madeira novamente, mas seu controle estava enfraquecendo. Outro lampejo de relâmpago iluminou o oceano. Naquele breve segundo, Isabela pensou ter visto algo muito distante. Um brilho fraco, uma luz distante. Ela piscou rapidamente, tentando focar, mas o brilho havia passado. Sua cabeça latejava. O mundo inclinou novamente. Seus olhos se fecharam. Ela desabou contra a madeira molhada. Seu corpo não aguentava mais lutar. Ela escorregou para a inconsciência. As horas passaram despercebidas. A tempestade finalmente se acalmou. As ondas se acalmaram em movimentos mais lentos, mais suaves. O amanhecer se aproximou, empurrando luz pálida através do horizonte. O céu escuro clareou gradualmente. As nuvens violentas se afastaram. Enquanto o sol nascia, o contorno de uma ilha apareceu na distância. Palmeiras, areia, edifícios, civilização. Uma ilha de férias conhecida por patrulhas de resgate e resorts privados. A maré arrastou o bote quebrado de Isabela suavemente em direção a ela. A noite de pesadelo terminou, não com certeza, mas com a fraca promessa de sobrevivência. O mar se acalmou, enquanto a luz da manhã se espalhava pelo horizonte. As ondas se suavizaram em suaves marés que empurraram o barco de madeira quebrado mais perto da ilha à frente. A ilha era conhecida por seus resorts de luxo e seu alto padrão de patrulha de resgate, e suas operações matinais já estavam em andamento. Dentro da torre de controle com vista para a água, um operador de radar sorveu seu café enquanto monitorava as telas em busca de qualquer atividade incomum. O radar varreu o oceano novamente, e desta vez um sinal pequeno e de movimento lento apareceu perto da borda externa da zona de detecção. Ele franziu a testa e se inclinou mais. O objeto estava à deriva, sem propulsão. Movia-se de forma irregular, como se estivesse apenas sendo empurrado pela maré. "Capitão, precisa ver isso!" ele gritou. Em questão de momentos, o capitão Mauro Reed entrou na sala. Seu uniforme estava impecável. Sua presença era imponente e calma, forjada por anos de trabalho de resgate marítimo. Ele estudou a tela. O sinal era fraco, mas constante. Algo estava flutuando em direção à ilha.
Dê zoom nas coordenadas, ele ordenou. Quando a imagem se tornou nítida, ele viu um pequeno bote. A madeira parecia escura e irregular. Estava claramente danificado. Mauro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele já tinha visto destroços como estes antes, geralmente após tempestades ou despejos ilegais. Mas nesses casos, os botes estavam vazios. Este estava muito intacto para ser lixo. Envie uma equipe de resgate. Imediatamente, ele disse. Em questão de minutos, a embarcação de resgate ganhou vida. A tripulação colocou os coletes salva-vidas e carregou os kits de emergência. O capitão Mauro embarcou com eles. Enquanto cruzavam a água a toda velocidade, ele manteve os olhos no ponto onde o radar havia indicado o movimento. Quanto mais se aproximavam, mais visível a forma flutuante se tornava. Quando se aproximaram, a tripulação ofegou. Uma mulher grávida estava caída dentro do destruído bote de madeira. Suas roupas estavam encharcadas. Sua pele estava pálida e machucada. Mechas de cabelo castanho molhado grudavam em suas bochechas. Seus braços estavam flácidos ao seu lado. O bote em si parecia prestes a desmoronar. Movam-se com cuidado, disse Mauro enquanto se inclinava sobre o corrimão. Não sabemos o quão estável essa coisa é. Cuidado onde pisam. 2 socorristas desceram com cordas enquanto as ondas balançavam a pequena embarcação. Eles estabilizaram o bote, depois levantaram a mulher inconsciente com suavidade. Enquanto a moviam, algo ao redor de seu pulso brilhou sob a luz do sol. Mauro notou imediatamente. Verifiquem o pulso dela, ele ordenou. Um socorrista virou a mão da mulher. Uma pulseira de maternidade elegante brilhava suavemente. Uma pequena luz verde pulsava de um lado. Ele limpou a água salgada para ler a inscrição. Senhor, isso é um rastreador médico codificado, e o nome que carrega é Isabella Shore. A tripulação trocou olhares. Todos na ilha conheciam a poderosa família Shore. Sua influência se estendia por empresas de navegação, empresas de tecnologia e alianças políticas. Uma descoberta como esta não era um acidente. Algo terrível havia acontecido. O capitão Mauro pegou o rádio. Controle, confirmem código de identidade. Preciso de verificação imediata. O rádio chiou. Então uma voz respondeu. Identidade confirmada. Isabella Shore, filha de Jonathan Shore. O silêncio pairou sobre a embarcação de resgate por um momento. A implicação era clara. Este não era apenas um resgate de rotina. Esta era uma crise que ressoaria muito além da costa. Tragam-na a bordo. Movam-se, disse Mauro abruptamente. Os socorristas levantaram Isabella para a embarcação de resgate. Eles a cobriram com cobertores térmicos e colocaram uma máscara de oxigênio sobre o nariz e a boca. Seu pulso estava fraco, mas presente. Sua respiração era superficial. Ela não abriu os olhos. A temperatura dela está perigosamente baixa, disse um médico. Precisamos estabilizá-la imediatamente. O bote acelerou de volta para a ilha. Assim que chegaram ao cais, uma equipe médica a levou rapidamente para a instalação de atendimento de emergência da ilha. Seu corpo inconsciente foi colocado em uma cama estreita, sob luzes brilhantes. Os médicos a examinaram rapidamente. Contusões, cortes, sinais de exposição prolongada ao frio, sinais de exaustão tão severa que seus músculos mal respondiam. Ela está em estado crítico, disse um médico. Fadiga extrema e desidratação. Isso poderia tê-la matado. Enquanto trabalhavam, outra enfermeira escaneou sua pulseira novamente. O código de confirmação piscou na interface. A enfermeira trocou um olhar preocupado com o médico-chefe. Precisamos contatar a família dela imediatamente. Quilômetros de distância, na sede de arranha-céus da Shore Global, Jonathan Shore
estava sentado à cabeceira de uma longa mesa de conferência. Seus executivos discutiam as previsões trimestrais. Seus olhos estavam nos gráficos, mas sua mente estava em outro lugar. Ele sentiu algo pesado no ar, algo que o inquietava. Então, a porta se abriu abruptamente. Uma assistente pessoal entrou apressadamente com o rosto pálido. "Senhor, você precisa atender esta ligação agora." Jonathan se levantou e se afastou para responder. No momento em que ouviu as palavras, sua filha foi encontrada. Seu coração estremeceu como um raio. O resto da mensagem se misturou. Bote à deriva. Inconsciente. Condição de emergência. Ele não esperou para ouvir mais. "Preparem o helicóptero. Estou saindo agora", ele ordenou. Em questão de minutos, o helicóptero da Shore Global decolou do telhado e cruzou o céu em direção à ilha. As mãos de Jonathan estiveram cerradas o tempo todo. Sua mandíbula estava tensa com medo silencioso, depois com uma raiva crescente. Alguém havia feito isso com sua filha. Alguém havia tentado apagá-la. Quando o helicóptero pousou, Jonathan invadiu a ala médica. No momento em que viu Isabela deitada na cama, coberta de hematomas e tremendo sob os cobertores, ele sentiu algo dentro dele se partir. Ele se aproximou lentamente, tocando sua testa com os dedos trêmulos. "Minha menina", ele sussurrou. Um médico se adiantou. "Ela está viva, mas gravemente fatigada. Seu corpo suportou estresse extremo. Ela precisará de descanso e cuidados rigorosos." Jonathan assentiu, mas não disse nada. Seus olhos percorreram seus ferimentos, arranhões em seus braços, queimaduras de corda em seus pulsos, marcas em seus tornozelos. Sinais de uma luta, sinais de crueldade. Quando ele viu as linhas finas em sua pele, sua mão se fechou em um punho apertado. "Quem fez isso com ela?" ele exigiu. O capitão Mauro se adiantou e entregou-lhe um pequeno tablet. Mostrava imagens do resgate. Também mostrava a condição do barco danificado. Outro arquivo de vídeo mostrava sua equipe gravando a extração. "Nós a encontramos assim", disse Mauro. "E isso estava flutuando perto do barco dela. Pode ser uma prova." Jonathan inalou lentamente. Uma tempestade de raiva se formou dentro dele. Ele se virou bruscamente para sua equipe de segurança. "Consigam-me todos os dados", ele ordenou. "Cada registro de radar. Cada rastro de GPS das águas circundantes. Extraiam tudo." Imediatamente, os técnicos da ilha começaram a extrair dados dos sistemas de rastreamento marítimo. Minutos depois, um socorrista se aproximou de Jonathan com um envelope selado. "Senhor, um arquivo foi enviado anonimamente. Evidência de áudio." Jonathan o abriu. Quando ouviu a voz de Damian na gravação, sua expressão se endureceu com absoluta certeza. "Isto foi uma tentativa de matá-la", ele disse entre dentes cerrados. "Damian Shore pagará por isso. Destruirei tudo o que ele pensa possuir." Minutos depois, Isabela se moveu e abriu os olhos. Ela chorou quando viu o pai. Ele a abraçou suavemente, segurando-a como se ela fosse uma criança novamente. "Papai", ela sussurrou com a voz trêmula. "Vou me levantar. Vou recuperar tudo." Jonathan a abraçou forte, sabendo que a verdadeira guerra acabara de começar. A ala médica do centro de resgate da ilha estava em silêncio, exceto pelo bip suave dos monitores cardíacos e o zumbido do ar-condicionado. Isabela Shore estava sentada encostada em uma pilha de travesseiros, sua pele ainda pálida e seus movimentos lentos. O pior perigo havia passado. Sua respiração havia se estabilizado. Sua temperatura havia voltado a uma faixa segura. Suas mãos não tremiam mais toda vez que ela as movia. No entanto, a exaustão permanecia. Ela a sentia profundamente em seus ossos toda vez que ajustava sua posição.
Uma enfermeira entrou na sala e verificou a ficha no pé de sua cama. Ela está melhorando, disse suavemente. Precisa de descanso, mas sua força está voltando. Isabela assentiu levemente. O descanso ajudaria, mas ela sabia que a recuperação por si só não lhe traria paz. A imagem de Damian cortando a corda, a sensação de cair no bote podre, o som do motor do iate se afastando, tudo permanecia com ela. Essas memórias apertavam em seu peito como um punho. Elas alimentavam algo dentro dela, algo que ela não sentia há meses. Determinação. Do outro lado da ilha, em uma sala de reuniões privada construída para emergências de alto perfil, Jonathan Shore estava cercado por sua equipe jurídica. O relógio na parede marcava muito além da meia-noite. No entanto, ninguém parecia cansado. Todos entendiam a situação. Um crime havia sido cometido contra a filha de um dos homens mais poderosos da região. Isso por si só teria causado preocupação, mas os detalhes pioravam. A tentativa contra a vida de Isabela foi calculada, cruel e deliberada. Jonathan abriu a reunião com uma única frase: "Nós agimos agora." A primeira tarefa foi reunir todos os rastros possíveis de evidência. Um técnico projetou a rota GPS do iate de Damian em uma tela grande. Linhas azuis traçavam o caminho do porto para as águas profundas, onde Isabela havia sido abandonada. Alguém ampliou o registro de tempo exato, onde a embarcação havia parado brevemente antes de virar bruscamente e acelerar. Os técnicos destacaram a localização. "Este é o momento em que ela foi abandonada", disse um engenheiro. "As coordenadas coincidem perfeitamente com a trajetória do bote à deriva em que a encontramos." Outra tela mostrava imagens de radar. Quadro a quadro, os analistas examinaram a extração feita pela equipe de resgate no início da manhã. Eles mediram a condição do bote podre, a direção da deriva e a velocidade do vento durante a noite. Tudo apoiava a história de Isabela. Enquanto trabalhavam, o telefone de Jonathan zumbiu. Ele olhou para a tela e viu uma mensagem criptografada. Era de um número anônimo. Ele abriu. O clipe de áudio tocou suavemente em seu ouvido. Era a voz de um marinheiro do iate de Damian. O sussurro gravado dizia: "Ele nos disse para apagar tudo. Eu salvei isso. Use." A equipe jurídica parou enquanto Jonathan colocava o telefone na mesa e reproduzia a mensagem pelos alto-falantes. A sala ficou em silêncio enquanto a voz de Damian era ouvida fracamente no fundo. O clipe revelava tensão, ordens para eliminar filmagens e Selena incitando a tripulação a fazer o mesmo. Os advogados trocaram olhares sérios. Este era o segundo arquivo de áudio que haviam recebido. Confirmava que havia múltiplas testemunhas. Em seguida, a equipe examinou as imagens do porto de onde Damian e Selena haviam partido. Câmeras de segurança. Capturaram o casal embarcando no iate juntos, de mãos dadas, sorrindo para a câmera e instruindo os membros da tripulação a se prepararem para tempo privado. Não havia nenhum sinal de Isabela entrando voluntariamente no bote durante aquele período de tempo. Isso provava que ela não tinha simplesmente ido nadar, como Damian poderia alegar mais tarde. Mais tarde, naquela manhã, com sua força ligeiramente melhorada, Isabela pediu para falar em particular com os investigadores. Sua voz ainda estava rouca. Seu corpo ainda se sentia fraco, mas ela relatou tudo em detalhes. Ela descreveu a falsa preocupação de Damian. O bote salva-vidas limpo, a mudança repentina para o bote podre, o empurrão de Selena, a corda cortada e o som do motor do iate se afastando. Jonathan ouviu em silêncio. Os advogados fizeram anotações cuidadosas. Nem um único detalhe foi ignorado.
Para reforçar sua declaração, Jonathan contratou uma equipe de investigação privada, em quem ele confiava há anos. Eram especialistas em rastreamento marítimo e reconstrução digital. Em pouco tempo, um dos engenheiros descobriu o quadro exato onde Damian se agachou com uma faca e cortou a corda que conectava os botes. A silhueta pixelizada coincidia com a forma e a postura de Damian. O registro de tempo se alinhava perfeitamente com a memória de Isabela. Os investigadores, então, criaram um mapa naval completo da viagem do iate. Eles sobrepuseram a rota com previsões atuais e modelos de deriva. A simulação reconstruída provou que um pequeno bote de madeira, danificado e alagado, teria sido empurrado exatamente para a região onde Isabela foi encontrada mais tarde. A evidência formou uma cadeia de eventos completa e irrefutável. Outro momento de confirmação veio de uma fonte inesperada. Alguém havia arquivado a transmissão ao vivo de Selena. A equipe jurídica a viu sorrindo para a câmera. Eles a viram beijar Damian. Eles a ouviram zombar da nova liberdade que agora tinham. A arrogância em sua voz apenas fortaleceu o caso. Sua aparência era suficientemente clara para ser usada no tribunal. Com cada nova peça de evidência, o rosto de Jonathan se endurecia. Congelem todas as contas de Damian, ele ordenou. Cada ativo, cada ação da empresa. Apresentem a moção imediatamente. Os advogados se moveram rapidamente. Contas congeladas impediriam Damian de fugir ou esconder seu dinheiro. Também enviaria uma mensagem. Isto não era mais uma busca pela verdade. Isto era uma guerra. Mais tarde, naquela tarde, enquanto os investigadores finalizavam seus relatórios, Isabela assinou os documentos oficiais que concediam à equipe jurídica de seu pai total autoridade para abrir um caso criminal. Sua mão tremeu levemente, mas não de medo, de determinação. Os advogados prepararam uma apresentação completa para uma próxima conferência de imprensa. Eles reuniram fotos, mapas, relatórios médicos, clipes de áudio e registros de tempo. Cada item foi duplicado e guardado em um cofre à prova de fogo. Jonathan insistiu em ter 3 cópias armazenadas em 3 locais diferentes. Ele se recusou a permitir uma única chance de a evidência ser manipulada. Um trabalhador portuário chegou então com uma declaração. Ele admitiu ter visto Selena segurando seu telefone sobre o corrimão momentos antes de o iate sair do porto. Ele acreditava que ela estava gravando algo. Seu depoimento foi adicionado à crescente montanha de informações incriminatórias. Enquanto isso, Damian permaneceu alheio ao fato de que cada passo que ele dava estava sendo rastreado. Ele não sabia que suas contas estavam congeladas. Ele não sabia que a evidência havia sido reunida. Ele não sabia que Isabela havia sobrevivido. De volta ao seu quarto, Isabela se levantou da cama pela primeira vez em horas. Ela colocou uma mão em sua barriga e caminhou lentamente pelo chão. Suas pernas se sentiam fracas, mas seus olhos carregavam um novo aço. Jonathan entrou na sala e colocou a mão em seu ombro. "Você não está mais sozinha", disse ele em voz baixa. Isabela assentiu. A luta que estava por vir seria longa, seria pública, seria brutal. Mas a decisão havia sido tomada. Eles estavam prontos para a guerra. A luz do sol brilhava sobre o mar aberto, enquanto o iate de luxo de Damian deslizava preguiçosamente sobre as ondas calmas. As tempestades anteriores haviam passado, deixando para trás um horizonte claro e uma luz dourada quente. A água parecia tranquila. O ar cheirava a protetor solar caro, champanhe e sal. Para Damian e Selena, o mundo parecia perfeito.
Eles acreditavam ter escapado de tudo. Selena Voss estava perto do corrimão, deixando a brisa levantar seu longo cabelo loiro. Ela levantou a mão esquerda e admirou o anel de diamante que brilhava com o resplendor do sol poente. A pedra capturava a luz com um brilho arrogante. Ela inclinou a mão para que Damien pudesse vê-lo, sorrindo amplamente. "Fica ainda melhor ao pôr do sol", disse ela. Damien se aproximou com 2 taças de champanhe. Ele entregou uma a ela e brindou a sua com a dela. "A liberdade", disse ele. "Finalmente conseguimos." Selena riu enquanto tomava um gole do champanhe. "Conseguimos, e agora tudo o que resta é o divórcio. Apenas um pouco de papelada e ela se foi para sempre." Damien sorriu presunçosamente. "Assim que o divórcio for finalizado, tudo o que ela possui voltará a ser meu. Sua herança, suas ações na empresa, seu fundo fiduciário, tudo voltará para mim." Selena riu bobamente e encostou a cabeça no ombro dele. "Então podemos começar nossa vida sem a sombra irritante dela." Eles caminharam pelo convés polido, discutindo seu futuro com a confiança casual de pessoas que acreditavam que o universo existia para sua conveniência. Damien se recostou em uma espreguiçadeira almofadada e verificou seu telefone, enquanto Selena tirava fotos com o pôr do sol atrás dela. Ela as carregou nas redes sociais com legendas sobre luxo, amor e novos começos. Ela adicionou um emoji de coração e clicou em publicar. Em poucos minutos, seus amigos e seguidores reagiram, mas suas respostas não foram as que ela esperava. Alguns comentários eram vagos, outros pareciam nervosos. Alguns amigos não responderam de jeito nenhum. Alguns até abandonaram a conversa completamente. Selena franziu a testa e atualizou a página. "Isso é estranho", ela murmurou. "Por que estão me ignorando?" Damien não levantou os olhos. "Provavelmente estão com inveja." Ele deu de ombros, aceitando essa explicação porque alimentava seu ego. Ela serviu outra taça de champanhe e continuou a posar para fotos. Damien finalmente abriu seu e-mail para verificar as mensagens de seu advogado. Sua expressão relaxada mudou instantaneamente. "O que é isso?" ele disse. Selena se virou. "O que aconteceu?" Damien olhou fixamente para a mensagem em sua tela. "Minhas contas, várias delas foram congeladas." Selena piscou. "Congeladas? Por quem?" "O banco. Dizem que há uma ordem judicial." Ele apertou o telefone. "Deve haver algum erro." Ela riu nervosamente. "Claro que é um erro. Ninguém sabe de nada." Damien assentiu, convencendo a si mesmo. "Assim que eu voltar à terra firme, falarei com meu advogado. É provavelmente apenas um mal-entendido." Selena acenou com a mão. Honestamente, quem acreditaria que ela sobreviveu? Ela se foi. O oceano não devolve o que leva. Sua voz era fria e desdenhosa. Damien se recostou, embora a tensão em sua mandíbula o traísse. "Não temos nada com que nos preocupar. Eu cuido disso." Mais tarde naquela noite, Damien reservou um quarto em um resort, exclusivo em uma ilha diferente. "Um novo começo", ele disse enquanto confirmava a reserva. "Um lugar onde ninguém nos incomodará." Selena guinchou de emoção. "Perfeito. Eu quero celebrar da maneira certa." Ela desapareceu no quarto do iate e voltou vestindo um vestido branco que havia embalado para a ocasião. O vestido brilhava sob a luz da cabine. Ela girou na frente de um espelho, admirando seu reflexo. "Olhe para mim", ela disse. "Eu poderia me casar hoje." Damien sorriu. "No seu tempo." Ela girou novamente, observando sua silhueta de diferentes ângulos. O vestido abraçava seu corpo perfeitamente. Seu sorriso se ampliou enquanto ela se imaginava se tornando a Sra. Shore em breve. Enquanto isso,
Damian organizou seus planos de viagem. Os dois pegariam um iate particular para a próxima ilha. Ele acreditava que este novo destino estaria livre de atenção, livre de fofocas, livre de consequências. Ele não sabia que múltiplas agências já haviam começado a rastrear seus movimentos. Cada transferência, cada reserva, cada voo, tudo o que ele tocava deixava um rastro. Pela manhã, o casal embarcou em um elegante iate particular. O piloto os cumprimentou e os conduziu aos luxuosos assentos internos. Selena se recostou com um suspiro de satisfação. Ninguém está nos seguindo, ela disse. Eu saberia se algo estivesse errado. Damian assentiu. Ele acreditava no mesmo. O que nenhum dos dois sabia era que seu plano de voo exato havia sido encaminhado para investigadores internacionais. Os registros de radar da ilha de resgate estavam circulando entre as autoridades marítimas. Advogados e analistas estavam examinando os arquivos de vídeo. A transmissão ao vivo de Selena havia sido salva e assistida repetidamente. Sua risada, seu beijo, seu comentário sobre a liberdade. Tudo foi documentado, compartilhado e revisado pelas pessoas certas e pelas pessoas erradas. No meio do voo, o telefone de Damian zumbiu com uma mensagem de um remetente desconhecido. A linha de assunto continha apenas uma frase. Nós sabemos o que você fez. Ele leu 2 vezes. Um calafrio se espalhou por seus ombros. Selena notou. O que diz? Nada importante. Ele mentiu, desligando a tela. Provavelmente uma piada. Selena escovou o cabelo com os dedos. Ignore. Ninguém tem provas. Ninguém sequer acredita que ela esteja viva. Sua arrogância escorria de cada sílaba. Sua confiança não vinha da inocência, mas da ignorância. O avião desceu em direção ao resort da ilha. Damian fechou os olhos e respirou fundo, tentando recuperar a calma. Selena aplicou batom e praticou seus sorrisos. Ela queria que a primeira coisa que a equipe do resort notasse fosse sua beleza e confiança. Quando eles pousaram, Selena desceu do avião primeiro com a graça de uma modelo de passarela. Damian a seguiu, girando os ombros como se estivesse se livrando do último vestígio de dúvida de sua mente. Outro paraíso, disse ela. Outra chance de aproveitar a vida. Exatamente, respondeu Damian. Eles caminharam em direção ao terminal com sua bagagem. O sol estava brilhando. A brisa estava quente. Tudo parecia perfeitamente comum. Mas a verdade espreitava sob a superfície. Eles não estavam seguros. Eles não eram invisíveis. Eles não eram livres. Eles apenas não sabiam disso ainda. O sol da manhã filtrava pelas janelas do centro médico da ilha, projetando suaves linhas douradas sobre os pisos brancos. Isabela estava sentada em sua cama de hospital, sua força retornando lentamente. Ela respirava regularmente, embora seus olhos ainda carregassem o peso do pesadelo que ela havia sobrevivido. A serenidade do quarto foi quebrada quando uma enfermeira entrou, segurando um envelope grosso. Sua expressão era tensa e de desculpa. Isto foi entregue para a senhora, disse ela. Jonathan, que estava perto da janela revisando documentos, se adiantou e pegou o envelope. Ele olhou para o endereço do remetente. Sua mandíbula se apertou. É de Damian, ele disse. O batimento cardíaco de Isabela acelerou. Jonathan abriu o envelope com precisão controlada e puxou os papéis. O que ele viu fez as veias de seu pescoço saltarem. Documentos de divórcio e acusações. Ele entregou a primeira página para Isabela. Suas mãos tremeram enquanto ela lia. Damian alegava que ela havia agido irracionalmente. Ele a acusou de pular do barco devido à instabilidade emocional. Ele argumentou que ele havia tentado salvá-la e que ela havia colocado sua própria gravidez em perigo.
Cada frase torcia a verdade em algo grotesco. Lágrimas vieram aos olhos de Isabela, não por desespero, mas pela crueldade das mentiras. Ele diz que eu caí porque estava instável, ela sussurrou. Ele diz que eu coloquei meu próprio bebê em risco. Jonathan leu a página seguinte, suas mãos se apertando a cada linha. Sua filha havia sido abandonada para morrer no mar. E, no entanto, aqui estava Damian transformando o crime em uma história sobre a suposta fragilidade mental de Isabela. Selena assinou como testemunha, disse Isabela, sua voz falhando. De fato, a assinatura elegante de Selena estava orgulhosamente no rodapé do formulário, como se estivesse orgulhosa de ajudar a destruir a vida de outra mulher. A voz de Jonathan era baixa e fria. Ele se arrependerá de cada palavra. Bateram na porta. A equipe jurídica entrou com arquivos, tablets e uma confiança que não vacilou. Um dos advogados falou calmamente. Antecipamos este movimento e já temos evidências suficientes para combater tudo o que ele alega. Jonathan assentiu. Prossigam. Enquanto isso, em outra ilha, Damian enviou mensagens para seu círculo de amigos ricos. Isabela se foi, ele escreveu. Ela não voltará. A maioria de seus amigos respondeu com mensagens curtas de preocupação ou descrença. Outros pareciam duvidosos, oferecendo apenas vagas condolências. A notícia se espalhou rapidamente. As pessoas sussurravam pelas costas dele. Um executivo que havia trabalhado com a família Shore por anos murmurou para um colega. Algo não está certo. Damian está escondendo algo. A inquietação cresceu. De volta ao porto onde Damian e Selena haviam embarcado no iate, um trabalhador se aproximou dos investigadores com uma expressão nervosa. Eu vi algo, ele admitiu. Ele descreveu como Selena havia se inclinado sobre o corrimão com o telefone, gravando algo pouco antes de o iate partir. Sua disposição em falar adicionou outra peça crítica ao caso crescente. Enquanto isso acontecia, Selena continuava sua vida de fantasia. Ela não tinha ideia de que sua arrogância estava alimentando sua própria destruição. Ela pavoneou-se por uma boutique na ilha, examinando vestidos e joias, vangloriando-se em voz alta. Logo serei a esposa legal. Tudo está prestes a ser meu. Suas palavras fizeram alguns compradores trocarem olhares desconfortáveis. Outros sussurravam enquanto ela passava. Mais tarde naquele dia, Damian reservou passagens de férias de longa duração, planejando desaparecer por um tempo. Ele acreditava ter se distanciado da suspeita. Ele acreditava que suas mentiras se sustentariam. Ele acreditava que todos aceitariam sua versão da história. Ele estava errado. De volta ao centro médico, Isabela se sentou com detetives e deu sua declaração oficial a investigadores internacionais. Cada detalhe que ela se lembrava foi documentado. Sua voz estava firme, apesar dos tremores em suas mãos. Ela descreveu a troca de barco, o empurrão, o corte da corda e o iate acelerando. Nada ficou sem ser esclarecido. Quando ela terminou, o investigador principal assentiu. Sua declaração é consistente com todas as evidências físicas. A informação foi então transmitida para a Agência de Investigação Intercontinental. Em questão de horas, o caso foi elevado à tentativa de homicídio. Toda a documentação foi preparada para a próxima etapa. Um dos oficiais informou Jonathan em voz baixa. Uma notificação vermelha está sendo elaborada. Assim que for emitida, todas as agências de controle internacionais serão alertadas. Jonathan colocou a mão no ombro de Isabela. Isto termina agora. Mais tarde naquela noite, Isabela tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo a equipe jurídica. Ela disse: Eu não vou me esconder. Vou falar publicamente. Esta é a minha vida e a vida do meu filho.
Não permitirei que eles distorçam a história. Jonathan assentiu com orgulho. Então, preparemos a coletiva de imprensa. Do outro lado do oceano, Damian e Selena passearam por aeroportos e cafés, sem saber que seus rostos estavam aparecendo lentamente nas listas de observação. Eles se prepararam para deixar a ilha em que estavam, arrastando bagagens caras atrás deles. Selena usava óculos de sol grandes. Damian caminhava com confiança forçada. Dentro do aeroporto, as câmeras capturaram discretamente seus movimentos. Um oficial que vigiava a estação de monitoramento se inclinou para a frente. O sistema o sinalizou automaticamente. Uma luz vermelha piscou na tela. Ele sussurrou para seu colega. A notificação foi enviada há 1 hora. Eles não têm ideia. Damian e Selena esperaram no portão de embarque. Selena entrelaçou o braço no dele e sussurrou. Assim que chegarmos à próxima ilha, nada poderá nos tocar. Damian sorriu presunçosamente. Exatamente. Aquele lugar não tem interesse em dramas internacionais. Estaremos seguros. Eles acreditavam que estavam a um voo de distância da segurança. Eles acreditavam que ainda estavam no controle. Eles acreditavam que poderiam fugir das consequências. Eles não sabiam que sua tentativa de fuga já os havia colocado no centro de uma armadilha cuidadosamente construída. E quanto mais eles se aproximavam daquele avião, mais eles se moviam em direção à justiça. A sede da Shore Global erguia-se como uma fortaleza de vidro no coração da cidade. Dentro do edifício, dezenas de técnicos trabalhavam sob pressão, preparando telas, sincronizando arquivos de áudio e organizando clipes de vídeo. A atmosfera parecia elétrica. O mundo estava prestes a saber o que realmente havia acontecido com Isabella Shore. Jonathan Shore estava parado no centro da sala de conferências principal. Ele vestia um terno escuro sob medida, sua expressão esculpida com resolução. Seus olhos eram penetrantes, determinados e mais frios do que qualquer um de sua equipe jamais tinha visto. Atrás dele, uma enorme tela digital se estendia por toda a parede, esperando o momento em que mostraria tudo. Comecem a acomodar a imprensa, disse Jonathan. Lá fora, centenas de repórteres se reuniram. Microfones, câmeras, luzes e cabos enchiam o hall em linhas caóticas. Jornalistas de jornais locais, redes nacionais, mídia internacional e até plataformas digitais correram para dentro quando a segurança abriu as portas. Em questão de minutos, cada assento na sala estava ocupado. O murmúrio de vozes ecoava através do teto alto. Jonathan subiu ao pódio. O flash das câmeras irrompeu como fogos de artifício. Ele esperou um momento, deixando a sala ficar em silêncio. Então, acenou para o técnico que operava o sistema. As luzes diminuíram. A tela maciça acendeu. O primeiro vídeo apareceu. Uma gravação de radar da ilha de resgate. Mostrava o oceano ao amanhecer. Um pequeno objeto à deriva piscava no mapa. Então a imagem deu zoom. A sala ficou em silêncio. Os repórteres se inclinaram para frente, enquanto a tela revelava um bote de madeira, fragmentado e encharcado, sendo jogado pelas ondas. Isto, disse Jonathan, com a voz firme, é no que minha filha foi encontrada. Ofegos se espalharam pela sala. O vídeo mudou para imagens da equipe de resgate. A pequena embarcação flutuava sem rumo em águas abertas. Uma figura imóvel jazia dentro. Oficiais da marinha se aproximaram, levantando o corpo inconsciente de Isabella do bote quebrado. Ela não caiu, continuou Jonathan. Ela não pulou. Ela foi abandonada para morrer. Antes que qualquer repórter pudesse falar, o próximo arquivo apareceu. Um clipe de áudio. O sussurro ofegante de um marinheiro ressoou pelos alto-falantes. Ele nos disse para apagar tudo. Eu salvei isso. Em seguida, veio a voz de Damian. Penetrante.
raivosa, dando ordens para apagar evidências. A voz de Selena seguiu, fria e dominante. Ela disse à tripulação para garantir que nada restasse. A sala de imprensa estremeceu com murmúrios. Canetas arranharam cadernos. Câmeras deram zoom nos alto-falantes. Outro clipe foi reproduzido automaticamente. Veio de uma câmera do porto. As imagens mostravam Damian e Selena embarcando no iate juntos. Eles se davam as mãos. Eles sorriam. Mesmo sem áudio, a imagem contava uma história perturbadora. Não havia sinal de Isabela entrando voluntariamente no bote durante aquele período de tempo. O próximo arquivo mostrava uma sobreposição digital de rastreamento GPS. Linhas traçavam a rota completa do iate através do mar. Uma marca destacada mostrava onde a embarcação havia parado por vários minutos antes de se afastar em alta velocidade. Isto, disse Jonathan, apontando para a tela, é o local exato onde minha filha foi abandonada. O mapa se afastou, mostrando a trajetória de deriva. Coincidia perfeitamente com o local onde a equipe de resgate a encontrou. A evidência era esmagadora. Jonathan acenou para os técnicos novamente. Mostrem a transmissão ao vivo. No monitor apareceu o rosto sorridente de Selena. Ela brincava com sua câmera enquanto relaxava no iate. Beijou Damian com orgulho. Ela ergueu sua taça de champanhe e disse: finalmente, uma viagem tranquila, sem interrupções. Ofegos irromperam entre a audiência. Alguns jornalistas balançaram a cabeça. Outros trocaram olhares de espanto. A transmissão ao vivo não deixava margem para interpretação. Mais evidências apareceram em seguida. Os registros médicos de Isabela. A declaração do médico de que ela havia sido ferida antes de entrar na água. Documentação clara de contusões, exaustão, marcas de corda e trauma. Jonathan se afastou para que a câmera pudesse dar zoom na tela. Isto, ele disse, é prova de um ataque planejado. Então ele voltou para o microfone. Isto é tentativa de homicídio, assassinato. A sala explodiu. Repórteres gritaram perguntas. Os flashes das câmeras iluminaram a sala como relâmpagos. Jonathan levantou uma mão e o barulho diminuiu lentamente. Eu não terminei, ele disse. Atrás dele, as grandes portas se abriram. Um suave suspiro se espalhou pela audiência enquanto Isabella Shore entrava na sala. Ela usava um vestido azul pálido que combinava com seu vestido de maternidade. Seus movimentos eram lentos, mas firmes. Seu cabelo estava penteado para trás, embora algumas mechas emoldurassem seu rosto. Seus olhos mostravam dor, mas também carregavam uma força inabalável. A sala inteira se levantou instintivamente. Os fotógrafos pararam de clicar por um momento, atônitos. Ela caminhou em direção ao pódio, guiada suavemente por 2 membros da equipe. A sala estava em silêncio. Cada câmera apontada para ela. Cada pessoa se inclinou para a frente. Isabella respirou fundo. Eu estou viva, ela disse. Sua voz tremeu, mas suas palavras foram claras. Eles me deixaram no oceano. Eles pensaram que eu desapareceria. Eles pensaram que ninguém me encontraria. Ela fez uma pausa enquanto a emoção apertava sua garganta. Mas eu estou aqui e vou buscar justiça. A multidão irrompeu em aplausos. Alguns repórteres até ficaram de pé enquanto batiam palmas. Isabella recuou. Jonathan a guiou para um assento. O próximo anúncio fez a sala rugir novamente. Com base nas evidências, disse Jonathan, as autoridades internacionais emitiram mandados de prisão para Damian Shore e Selena Voss. A tela mostrou 2 documentos oficiais. Um símbolo de alerta vermelho pairava sobre seus nomes. Repórteres tiraram mais fotos. Mídias de comunicação
transmitiram o anúncio instantaneamente. Detetives de múltiplos países haviam começado a coordenar. O rastreamento financeiro apareceu na tela em seguida. As contas bancárias de Damian, suas transferências, sua tentativa de mover dinheiro para o exterior. Tudo brilhava em círculos vermelhos chamativos. Era impossível para ele fugir agora. E finalmente, disse Jonathan, a localização deles. Um mapa apareceu na tela. Um ponto vermelho piscando marcava a ilha onde Damian e Selena estavam atualmente escondidos. A imprensa reagiu com espanto e expectativa. Eles estão exatamente onde serão capturados, disse Jonathan. A sala explodiu com flashes de câmeras. Naquele momento, Isabela sentiu algo que não sentia desde a noite em que caiu no mar. Poder. Pela primeira vez, ela não era uma vítima. Ela era a tempestade. A coletiva de imprensa terminou com aplausos que duraram muito depois que ela deixou o palco. A história se espalhou por todo o mundo em questão de minutos. Cada grande rede publicou a manchete. Cada rede social explodiu com a notícia. A luta de Isabela não era mais um pesadelo privado. Tinha se tornado uma prestação de contas global, e seu plano de justiça havia atingido seu ponto culminante. O resort da ilha brilhava sob o sol forte do meio-dia. Suas praias de areia branca pontilhadas de guarda-sóis coloridos e turistas relaxados. Damian e Selena estavam deitados perto de uma cabana privada, tomando bebidas tropicais e fingindo que o mundo lhes pertencia. Eles acreditavam que estavam seguros. Eles acreditavam que seu dinheiro e influência os haviam protegido. Eles acreditavam que ninguém jamais os encontraria nesta ilha tranquila, cercada por águas azul turquesa. Selena se espreguiçou preguiçosamente em uma espreguiçadeira e levantou os óculos de sol para admirar a vista. Este lugar é perfeito, disse ela, quase como se tivéssemos merecido. Damian sorriu presunçosamente. Depois de tudo o que enfrentamos, merecemos um pouco de paz. Nenhum dos dois notou o distante estrondo de aeronaves no início. Eles simplesmente desfrutaram da brisa. Poucos segundos depois, o som ficou muito alto. Uma vibração se espalhou pela areia. Vários hóspedes olharam para o céu. Damian finalmente virou a cabeça. Sua expressão relaxada mudou quando ele viu 2 grandes helicópteros se aproximando, suas pás cortando o ar com força. "O que é aquilo?" perguntou Selena. Antes que Damian pudesse responder, sirenes soaram por todo o resort. A equipe de segurança gritou para todos recuarem. Os helicópteros circulavam acima. Seus holofotes varriam a areia. Damian ficou paralisado, incapaz de processar o que estava vendo. "O que está acontecendo?" perguntou Selena novamente, sua voz subindo. Os helicópteros desceram para mais perto, criando poderosas rajadas de vento que levantaram toalhas e guarda-sóis. A equipe do resort correu para tirar os turistas da área aberta. Os céus não estavam mais calmos. As autoridades haviam chegado. No calçadão principal, vários veículos blindados entraram. Uniformes pretos se espalharam. Oficiais armados se espalharam pela praia em linhas coordenadas. Seus movimentos eram precisos e disciplinados. Turistas gritaram e correram em todas as direções, dispersando-se como pássaros assustados. Espreguiçadeiras tombaram. Bebidas foram derramadas. O caos irrompeu em segundos. Selena agarrou o braço de Damian. "Damian! Eles nos encontraram! Eles nos encontraram! O que fazemos?" Mais oficiais invadiram a areia, gritando ordens enquanto se aproximavam da cabana. Damian olhou desesperadamente procurando uma rota de fuga, mas todos os caminhos estavam bloqueados. As unidades policiais já haviam cercado o perímetro. Os oficiais se moviam das dunas da entrada do resort.
da beira da água. Não havia para onde correr. Um helicóptero disparou um tiro de advertência alto no ar. O som rasgou o céu como um trovão. Turistas se agacharam e gritaram. Os oficiais avançaram em formação perfeita. "Ao chão! Mãos onde possamos vê-las!" ordenou um oficial comandante. Damian deu um único passo para trás. Ele considerou correr, mas um segundo tiro de advertência foi disparado no ar. Areia explodiu perto de seus pés. O puro medo começou a distorcer seu rosto. Selena agarrou sua camisa. Sua voz tremia. "Damian! Damian! Faça alguma coisa! Diga alguma coisa!" Mas ele não tinha palavras a oferecer. Os oficiais correram pela praia. 2 deles jogaram Damian na areia. Seus joelhos cederam enquanto o forçavam a ficar de bruços. Seus braços foram puxados para trás das costas. O metal frio das algemas se fechou com um clique em torno de seus pulsos. A areia encheu sua boca enquanto ele lutava para respirar. "Eu sou inocente", ele ofegou, mas sua voz falhou sob a pressão. Um oficial pressionou a mão entre suas omoplatas. "Não se mexa." Perto, outra equipe invadiu a entrada de uma suíte de hotel à beira-mar, onde Selena estava hospedada. Eles a agarraram enquanto ela tentava fechar a porta. Seu cabelo estava desgrenhado. Seus olhos estavam selvagens de pânico. Ela gritou enquanto os oficiais a arrastavam para fora. "Me soltem! Eu não fiz nada! Parem!" ela gritou. Sua voz era alta e estridente, mas ninguém ouviu. Ela foi imobilizada contra a parede, depois escoltada até a areia. Seus pulsos foram algemados. Suas pernas tremiam violentamente enquanto os oficiais a mantinham de pé. Turistas gravaram toda a cena em seus telefones. O casal que antes acreditava ser intocável agora parecia patético e aterrorizado. 2 veículos blindados chegaram. Os oficiais separaram Damian e Selena imediatamente. Damian foi empurrado para a traseira de um veículo. Selena foi arrastada para o outro. Ela gritou por ele. "Damian! Damian! O que fazemos? Diga algo, por favor!" Mas as portas bateram na cara dela. Os veículos se moveram rapidamente em direção ao cais, onde uma lancha tática de alta velocidade esperava. Os oficiais transferiram ambos os suspeitos para a embarcação sem hesitar. Os motores rugiram. A lancha cruzou a água, deixando o resort encolhendo para trás deles. Dentro da instalação de interrogatório em terra firme, luzes fluorescentes frias piscavam em corredores estreitos. Os oficiais escoltaram Damian pela entrada. Seu rosto estava machucado por ter sido forçado contra a areia. Sua respiração saía em curtas lufadas. Ele olhou em volta do corredor silencioso, aterrorizado com o que esperava atrás de cada porta. Ele foi empurrado para uma cadeira de metal dentro de uma sala de interrogatório nua. A temperatura da sala era fria o suficiente para arrepiar sua pele. Ele tentou sentar-se ereto, mas suas mãos tremiam. "Conte-nos tudo", disse o investigador. Damian abriu a boca, mas as palavras mal saíram. A pressão o quebrou rapidamente. Sua voz gaguejou. O suor escorria pelo lado de seu rosto. Ele negou tudo. Então se contradisse. Então tentou negociar. Apenas fez com que os investigadores pressionassem mais. Uma batida forte na mesa o fez estremecer tão violentamente que sua testa quase atingiu a superfície de metal. As horas se passaram. Os hematomas escureceram. Sua respiração ficou mais fraca. Cada pergunta parecia mais cortante do que a anterior. Sua confiança foi estilhaçada. Seu ego se dissolveu. Ele se sentiu pequeno, impotente, derrotado. Enquanto isso, em outra sala, Selena soluçava incontrolavelmente. O rímel escorria por seu rosto. Sua voz falhava toda vez que ela tentava responder.
Ela queria parecer inocente. Ela queria culpar Damien. Ela queria alegar que não sabia de nada. Mas cada mentira se desvendava sob pressão. Os oficiais se inclinaram perto. Eles falaram com firmeza. Eles mostraram provas a ela. Ela chorou mais alto. Seus ombros tremiam. Ela prendeu a respiração para evitar hiperventilar, mas falhou. Seus joelhos cederam quando a fizeram ficar de pé. Após horas de interrogatório, tanto Damien quanto Selena foram levados para celas de detenção temporária. As celas eram escuras, úmidas e frias. As portas bateram com uma finalidade pesada. Damien desabou no chão de cimento. Suas mãos tremiam violentamente. Sua respiração saía em curtas lufadas. Seu rosto estava pressionado contra a superfície áspera enquanto ele sussurrava para si mesmo. Estamos acabados. Estamos acabados. Terminamos. Selena estava encolhida no canto mais distante de sua própria cela. Seu cabelo grudava em seu rosto. Seu corpo tremia incontrolavelmente. Cada esperança a que ela havia se agarrado desvaneceu-se dentro daquele quarto. 2 oficiais passaram e olharam para dentro. O tribunal decidirá o destino deles, disse um em voz baixa, e com isso o corredor ficou em silêncio. A capital acordou com uma energia tensa e elétrica. As ruas ao redor do Tribunal Internacional foram bloqueadas antes do amanhecer. Barreiras policiais ladeavam as calçadas. Repórteres lotavam cada centímetro de espaço com câmeras, microfones, luzes e cabos. Todos sabiam que este seria um dos julgamentos mais seguidos da década. Um poderoso empresário e sua amante, acusados de abandonar uma mulher grávida em mar aberto, estavam prestes a enfrentar a justiça. Dentro do imponente tribunal, o salão principal foi preparado com cuidado meticuloso. Juízes, promotores, oficiais de segurança e representantes legais ocuparam seus lugares. O som de conversas sussurradas pairava pela sala como um zumbido suave. Cada assento estava ocupado. Os assentos do público transbordavam com grupos de sobreviventes, defensores e curiosos. Jornalistas de redes globais apontavam câmeras para as portas de entrada. Lá fora, a multidão se apertou quando veículos blindados chegaram. As portas se abriram. Oficiais saíram com postura rígida e escoltaram um Damien Shore, machucado e exausto, para o tribunal. Seus pulsos estavam algemados. Seu rosto estava inchado pelo interrogatório. Seus passos eram lentos, instáveis e despidos da arrogância que ele um dia carregou. Câmeras piscaram descontroladamente enquanto ele era conduzido pelas portas. Minutos depois, outro veículo de segurança parou na parte de trás do edifício. Selena Voss saiu, curvada e trêmula. Seu cabelo estava despenteado. Seus olhos pareciam vazios. Ela se agarrou à manga de um oficial antes de ser empurrada para frente. Ela caminhava com passos pequenos e fracos, sua postura derrotada. Não houve vivas ou gritos, apenas os cliques frios das câmeras capturando seu colapso. Dentro da sala do tribunal, Damien estava sentado na mesa dos réus. Selena foi colocada em outra mesa a vários metros de distância. Nenhum se atreveu a olhar para o outro. Nenhum teve a coragem de reconhecer no que haviam se tornado. Uma voz grave ecoou pela sala. Todos de pé. Todos se levantaram quando o painel de juízes entrou. O juiz principal, uma figura severa com cabelo prateado e olhos aguçados, sentou-se no centro. Podem se sentar, ele disse. O promotor deu um passo à frente. Ele ajeitou os óculos e se dirigiu ao tribunal. Hoje, apresentaremos provas que demonstram que os réus, Damien Shore e Selena Voss, abandonaram intencionalmente uma mulher grávida no mar. Eles tentaram ocultar suas ações
e se engajaram em uma tentativa organizada de falsificar uma narrativa para seu próprio benefício. Ele gesticulou para os técnicos. Comecem! A sala escureceu ligeiramente quando a tela gigante acendeu. A primeira imagem apareceu. Imagens de radar do mar ao amanhecer. O barco à deriva. O sinal piscando. Repórteres se inclinaram para a frente. O segundo vídeo mostrou Isabela sendo resgatada do barco podre. Suspiros encheram a sala. Em seguida, vieram os arquivos de áudio. A confissão sussurrada do marinheiro. A voz de Damian. As ordens de Selena. A sala inteira ficou tensa com o tom frio. Em seguida, vieram as imagens da câmera do porto. Damian e Selena embarcando no iate, sorrindo, relaxados, sem saber que estavam sendo gravados. O promotor pausou o vídeo e apontou para o registro de tempo. Este é o momento em que eles começaram seu plano. Outra tela mostrava o mapa GPS. Uma linha constante seguia a trajetória do iate. Uma parada repentina. Uma virada brusca. Uma partida rápida. É aqui que eles abandonaram Isabella Shore, disse o promotor, sua voz ressoando. Ele continuou. Mas isso é apenas o começo. Ele colocou o próximo arquivo na fila. Apareceu a transmissão ao vivo de Selena. Ela riu. Ela segurava sua taça de champanhe. Ela encostou a cabeça no ombro de Damian. Sua voz foi reproduzida pelos alto-falantes. Finalmente, uma viagem tranquila, sem interrupções. O rosto de Selena empalideceu em seu assento. Damian baixou a cabeça. O promotor passou para a evidência médica. Uma médica se aproximou do banco das testemunhas e levantou a mão direita para prestar juramento. Ela explicou as lesões de Isabela em linguagem calma, mas precisa. Hematomas, marcas de corda, exaustão, desidratação severa, sintomas de exposição. Estas lesões, ela disse, foram sofridas antes que ela entrasse na água. O promotor assentiu. Obrigada, doutora. Em seguida, veio o marinheiro que havia gravado o áudio secretamente. Ele subiu ao estrado. Sua voz tremia ligeiramente. Ele descreveu como Damian ordenou o apagamento de todas as gravações. Ele descreveu a risada de Selena. Ele descreveu o medo no iate. O senhor viu Isabela pular? Perguntou o promotor. Não, senhor, respondeu o marinheiro. Ela nunca pulou. Ela foi forçada a entrar naquele barco. Ela implorou por ajuda. A sala do tribunal explodiu em murmúrios de espanto. O juiz levantou seu martelo. Ordem! O promotor pegou seus papéis e se afastou. A evidência fala por si. O advogado de defesa se levantou em seguida. Ele tentou desafiar a cronologia. Ele tentou interrogar as testemunhas. Ele tentou sugerir mal-entendidos. Mas a cada argumento que ele apresentava, o promotor replicava com dados precisos, registros de tempo e gravações. O plano de proteger Damian desmoronou imediatamente. Finalmente, Damian foi chamado para falar. Ele se levantou, trêmulo. Sua voz estava fraca. Eu não tentei machucá-la, ele disse. Eu fui incriminado. Isto é um mal-entendido. O promotor fez uma única pergunta. Se foi um mal-entendido, por que você abandonou a cena em alta velocidade? Damian congelou. Seus lábios tremeram. Ele não teve resposta. Em seguida, Selena foi questionada. Ela só aguentou 2 perguntas antes de desmoronar completamente. Ela cobriu o rosto e soluçou. Eu não queria que isso fosse tão longe. Ela chorou. Eu só queria que ela fosse embora. Eu não pensei que ela sobreviveria. Sua confissão ecoou pela sala silenciosa. O promotor levantou o último arquivo. Os réus abandonaram uma mulher grávida no meio do oceano. Eles celebraram depois. Eles mentiram. Eles tentaram apagar provas. E quase conseguiram. Ele se virou para os juízes. Solicitamos uma sentença completa.
Os juízes revisaram os autos com um silêncio pesado. O juiz principal abriu uma pasta. Ele olhou para Damien com uma expressão fria e falou: "Este tribunal declara Damien Shore culpado. A sentença é de 35 anos de prisão." A sala do tribunal explodiu com reações. Repórteres gritaram. Câmeras piscaram. Damien cambaleou para trás. "Não!" ele gritou. "Isto está errado! Eu fui incriminado!" Ele foi ignorado. O juiz se virou para Selena. "Selena Voss é sentenciada a 28 anos de prisão por sua participação." Selena desabou, desmaiando em sua cadeira. Oficiais correram para pegá-la antes que ela caísse no chão. Na primeira fila, Isabela estava sentada com as mãos sobre a barriga. Ela fechou os olhos enquanto o peso do momento a invadia. Sua respiração se estabilizou. Seus ombros relaxaram. Tinha acabado. Jonathan sentou-se ao lado dela e pegou sua mão suavemente. "A justiça chegou", ele sussurrou. O juiz bateu o martelo pela última vez. "Este tribunal encerra a sessão." As pesadas portas de madeira se fecharam atrás deles, marcando o fim do pesadelo e o início de uma nova vida. Se essa história te tocou e você acredita no poder da justiça, deixe seu like neste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias como esta e ative o sininho para não perder os próximos capítulos. Deixe um comentário sincero aqui embaixo. Qual foi a parte que mais te surpreendeu? Sua opinião fortalece a nossa comunidade e o seu apoio tem um valor imenso para nós. Tamo junto!